Hoje eu quero falar sobre a coisa mais importante da vida. Aquilo que nós procuramos durante toda a nossa vida, que nós sonhamos, que nós idealizamos e que muitas vezes nem resolvemos. Muitas vezes os nossos sonhos são enganadores, nós sonhamos com coisas que nós não conhecemos. Nós vamos sempre pela aparência das coisas e achamos bonita a superficialidade de algumas dessas ilusões que muitas vezes nos cativam durante toda a vida, quando muitas vezes só uma coisa é realmente necessária. Hoje eu me vejo numa posição em que eu olho para o passado e eu vejo o adolescente que eu fui, o jovem que eu fui, as ilusões que eu tive, os sonhos que eu tive, e eu vejo que o Senhor me salvou, não permitindo que eu realizasse alguns daqueles sonhos. Coisas que pareciam preciosíssimas e que na verdade era apenas podridão da alma. Mas graças a Deus, porque Ele sempre nos esclarece e sempre nos mostra um caminho melhor. Eu tomo como base das minhas palavras hoje alguns versículos da Bíblia que se encontram em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Podemos perceber claramente pelas palavras do Mestre que a melhor parte é ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós sonhamos com coisas grandiosas, com coisas enormes, com coisas que não vão trazer nenhum proveito para nós. Nós sonhamos muitas vezes com grandeza, com riquezas, com luxo, com esplendor, mas o esplendor desse mundo é tão passageiro, é tão pequeno, é tão transitório e insignificante. Só o brilho que dura para sempre é o brilho da vida eterna na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós encontramos muitas pessoas preocupadas com isso. Correm tanto de um lado para outro, tentando guardar dinheiro, tentando ganhar mais dinheiro, tentando comprar mais uma casa, tentando trocar de carro, fazendo tanta coisa para aumentar o seu patrimônio, esquecendo-se que vai deixar tudo aqui muito brevemente, às vezes mais rápido ainda do que a própria pessoa pensa. Fazemos planos para o futuro, mas esquecemos que o nosso futuro tem que estar nas mãos de Deus. Só Ele pode nos garantir o futuro. Eu conheço uma pessoa que batalhou quase 3 anos para se aposentar. Aposentou-se há menos de 2 anos e já faleceu. Deixou tudo aí. Eu conheço pessoas que trabalhou a vida inteira, sábado e domingo à noite, quase não comia para guardar dinheiro e conseguiu comprar um pedaço de terra e pouco tempo depois morreu, e os seus filhos quase se mataram em cima do caixão para dividir aquele pedacinho de terra. Nós paramos para pensar em tanta coisa que tem nesse mundo, quantos exemplos nós temos de pessoas que vivem atrás do dinheiro, não tem retorno satisfatório, não traz felicidade, não traz paz. Não adianta você ter uma caixa forte, cheia de dinheiro, e você não ter paz interior, você não ter certeza da salvação, você não ter certeza de que sua vida está agradando ao Senhor, de que Ele vai abençoar a sua vida. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu estou endividado há 12 anos e todo mês vem aquele desconto de mais de R$ 800 no meu pagamento e eu recebo só uma parcelinha, mas não falta nada na minha vida. Faço tudo que eu tenho vontade, todas as minhas necessidades são satisfeitas, não falta nada na geladeira, não falta nada na cozinha, sempre tenho dinheiro para pôr gasolina no carro para ir onde eu preciso ir, não falta nada. O que é que eu quero mais? Paulo disse que se nós tivermos sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso satisfeitos.
que nós queremos muito se nós não vamos consumir tudo? Conheço uma pessoa também que, procurando holofotes, perdeu-se na vida. Era uma moça de bem, tinha uma família incrível e ela precisava fazer uma publicação do seu trabalho e para isso precisava de patrocínio. E a pessoa que poderia patrocinar fez uma chantagem com ela. Essa chantagem significava desviar-se dos caminhos do Senhor. Ela se desviou, mas o patrocinador apenas se aproveitou e depois não cumpriu a sua palavra. Olha como o diabo é enganador. Ele prepara um prato bonito, suculento, traz para você e depois, quando você vai comer, é apenas uma miragem. E ele ainda sai e conta para todo mundo que você comeu aquele prato. Eu estava analisando a vida de um ator de Hollywood, que fez um filme tremendo, poderoso, muito bom, nos anos 60 do século 20. O nome dele é Paulo Stoppa, é um ator italiano, e eu tenho os dados dele. Ele se chamava Paulo Stoppa, nasceu no dia 6 de junho de 1906, em Roma, na Itália. Ele morreu no dia 1º de maio de 1988, com 82 anos de idade. Teve uma vida até longa, pode-se dizer, mas passou. Tudo passa. Tudo que tem início tem fim, tudo que nasce morre, tudo se acaba. Só a vida eterna em Cristo não se acaba. O trabalho dele foi ator de 1934 a 1985. Ele participou em mais de 190 filmes entre as décadas de 30 e 80. No filme Era Uma Vez no Oeste, ele interpretou o personagem Sam. A gente vê aí no vídeo a atuação dele. Era um excelente ator. Realmente interpretava um matuto do campo no Velho Oeste. Uma pessoa que encarava a vida como ela era, com toda a violência que estava presente naqueles dias. E interpretou muito bem o filme. E teve uma vida, como todo artista, uma vida muito boa. Mas acabou. E agora? Onde foi parar a glória desse mundo? Onde foi parar o brilho dos holofotes? Onde foi parar o esplendor desse mundo pecador? E eu pergunto uma coisa: só uma coisa realmente é importante na hora da morte. Só uma coisa: ter Jesus, ter um pacto com Deus, ter certeza de salvação, porque a salvação é pela fé. Se você não tem certeza da sua salvação, você não tem fé para ser salvo. E a Bíblia diz claramente que a salvação é pela fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é boa obra, não é ser bonzinho, não é dar esmola, não é... Isso é nosso dever como cidadão. Isso não traz salvação para ninguém, a salvação é pela fé. E para você ter fé, você precisa ter certeza, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você precisa ter certeza da sua salvação, senão você não tem fé para ser salvo. Se você não tem fé, você não será salvo. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser caridosa, pode ser boazinha, e você pode dizer assim: mas então por que eu estou fazendo bem, por que eu sou caridoso? Ora, no juízo isso vai contar em seu favor, mas não é suficiente para angariar a sua salvação. A sua salvação, ela foi conquistada na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por mim e morreu por você. Morreu pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. E agora o que ele exige é fé. A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus na sua vida. E você precisa adquirir essa fé. Porque pelas obras de caridade, nenhuma carne se salvará diante de Deus. Nenhuma carne será justificada diante de Deus. É só a fé em Jesus que vai te levar à salvação. Na hora da morte, você pode fazer a seguinte pergunta: o que eu fiz durante a minha vida? O que eu vou encontrar pela frente? O que me espera? Você pode ter vivido uma vida muito boa e ganhado muito dinheiro e feito muita coisa boa durante a vida, mas quando chegar o momento da morte, o que é que está te esperando? Porque obras de caridade não salva ninguém.
A atriz de Hollywood que mais ajuda as pessoas no mundo é Angelina Jolie. Faz tanta caridade, faz tanto bem para as pessoas, mas vive no lamaçal do pecado. Vive se prostituindo nas telas do cinema e com certeza na vida real também. Faz todo tipo de coisa que é abominável diante de Deus. E Deus não vai aceitar ela apenas pelas obras dela, porque a única obra que realmente conta diante de Deus é o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e a sua vida perfeita na terra. Jesus viveu de uma maneira irrepreensível. Um de seus melhores companheiros, o apóstolo Pedro, diz que ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, e que na sua boca nunca se achou engano. Jesus nunca fez nada de errado. Ele viveu a vida perfeita exigida na lei de Moisés, aquela vida que era puro amor, caridade, bondade, justiça e pureza. Jesus é o único santo que existiu e que jamais existirá outro igual. E ele viveu essa vida de santidade no meu lugar, no seu lugar, para nos justificar diante de Deus, para perdoar os nossos pecados. Então esqueça as ilusões mundanas, tudo que o mundo oferece, toda a glória do mundo é passageira. O próprio Jesus foi tentado a aceitar as coisas do mundo. O diabo mostrou para ele todos os reinos do mundo, a sua glória, e disse: tudo isto te darei se prostrado e me adorares. Mas ele recusou. Ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás. É assim que nós devemos viver. Que Deus ilumine sua mente, que você encontre o caminho da redenção na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo.